Calma, calma, meu amado irmão. Eu sei que o tema é polêmico hoje. Eu sei que você já veio aqui para tentar debater e tudo mais. Calma, você vai ser esclarecido em nome de Jesus. Tenha paciência. A palavra do Senhor vai ser esclarecedora. À medida que nós vamos estudando esse tema, o Senhor vai trazer esclarecimento ao teu coração. Amém. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja bem-vindo a este canal. Eu sou o evangelista Felisberto. Venho exatamente aqui para partilhar a palavra de Deus. É algo que o Senhor colocou no meu coração com o objetivo de trazer um conhecimento diferenciado, não diferenciado exatamente, mas um conhecimento revelador à sua igreja, porque Deus lamenta por meio de Oséias que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, nós somos destruídos muitas vezes por não conhecermos a nossa identidade em Cristo Jesus. Esse é o ponto principal e é o objetivo pelo qual esse canal foi levantado por Deus, para trazer esse conhecimento da nova criatura, esse conhecimento da identidade de quem nós somos em Cristo Jesus. E o Senhor vai te abençoar, você vai ser edificado. Lembrando que hoje estamos a fazer a parte 2 de uma série de ensinamento cujo tema é Entendendo o Pecado. E hoje é o segundo dia. No primeiro dia nós falamos como é que os teus pecados foram perdoados, como é que todos os teus pecados foram perdoados e como é que, por meio do sacrifício de Jesus, você já não tem mais pecado. Hoje nós vamos falar exatamente sobre esse tema, que é um tema polêmico, conforme você viu, ok? Aqui no tema abaixo e também na thumb desse vídeo, você viu exatamente o tema, que é você já não é mais pecador. Como é que eu já não sou mais pecador? Como é que você já não é mais pecador? É o que nós vamos estudar hoje. Então se acomode. Você vai ouvir algum barulho aqui, porque a minha casa está de frente a uma via principal. Peço já desculpa por isso, mas acredito que você vai ser esclarecido e esse som não vai interferir tanto naquilo que é a palavra de Deus. Não temos ainda uma lapela e quando tivermos vamos ter um som de maior qualidade. Mas vamos começar exatamente assim como nós estamos, porque é assim que o Senhor nos orienta a começar. Então, pela graça de Deus, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 3, versículo 6. Vamos começar o nosso estudo de hoje, essa parte 2 do ensinamento da série Entendendo o Pecado, no livro de João, capítulo 3, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: o que é nascido da carne, carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito. Antes de irmos para o esclarecimento da palavra, vamos orar para que o Senhor fale e nos dê concentração suficiente para recebermos a palavra. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por mais uma vez me levantar para trazer esse ensino aos meus irmãos. Pai, fale ao meu coração, de modo que essa palavra seja ministrada conforme o Senhor preparou e conforme o Senhor quer que a tua igreja ouça. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, meu querido Pai. Amém. Ok, meu amado irmão, vamos partir exatamente nesse texto de João capítulo 3, versículo 6, a qual nesse capítulo 3, Jesus vai ter uma conversa com Nicodemos. Nicodemos vai ter com Jesus num período de tarde, lá no final do dia, porque Nicodemos era um mestre da lei, não queria ser visto com Jesus, então aproveitou um horário não muito agitado para ter com Jesus, e ele foi ter com Jesus e diz logo: Rabi, bem sei que sabemos que és mestre de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus responde no versículo 3 que na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos pergunta para Jesus: mas como é que um homem pode nascer de novo sendo velho? Será que vai voltar no ventre da sua mãe para nascer? Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus fala de duas coisas, ver e entrar. São coisas diferentes, não vamos entrar nesse detalhe, porque nos levaria um bom tempo. Mas Jesus está a falar de duas coisas. Primeiro, nós precisamos ver o reino de Deus, e para vermos o reino de Deus é necessário nascermos de novo. Só que há quem vê e não entra. E ele diz: para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito.
E é exatamente aqui nesse versículo 6 onde nós nos encontramos que Jesus tenta esclarecer um pouco mais isso a Nicodemos. Que ele diz: o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus está a falar de dois nascimentos, a necessidade de termos o segundo nascimento. O primeiro nascimento é esse, o natural, que nós nascemos, né, por meio da forma natural, conforme nós somos gerados. Saímos do ventre da nossa mãe e a nossa mãe deu-nos a luz. É assim que o homem entra nesse mundo. Só que Jesus está a dizer que é necessário que haja um segundo nascimento. E esse segundo nascimento é do Espírito. Porque pela carne nós somos gerados, somos carne. Só que Jesus está a dizer que aquele que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Há uma necessidade de haver um segundo nascimento e esse segundo nascimento tem que ser por meio do Espírito. Quando nós estudamos esse versículo e olhamos para o original, né, lembrando que o Novo Testamento foi escrito no idioma grego, e quando lemos o original do grego, essa palavra nascido, no grego a palavra nascido significa genao, G-N-N-A-O. Essa palavra genao tem o mesmo significado de mulheres que dão à luz a filhos. Ou seja, genao é como o seu significado é exatamente uma mulher que dá à luz a um filho. É nascer, ok? Significa genao. Então, é o mesmo termo que Jesus usa para o novo nascimento do Espírito. Exatamente o termo que ele usa para nascer na carne é o mesmo termo que significa nascer no Espírito. É dar à luz. É como se o Espírito desse à luz. Jesus está a dizer, para que você entre no reino de Deus, o Espírito precisa dar à luz. Pela segunda vez. A primeira é por meio da carne. O Espírito precisa te dar à luz. O Espírito precisa te nascer. Então, ao nascermos na carne, nós recebemos uma natureza pecaminosa. Nós precisamos entender essa diferença. O nascimento da carne, ao nascermos na carne, nós já nascemos com uma natureza pecaminosa, porque nós precisamos entender a diferença desses dois nascimentos. Nascemos na carne, nascemos já com pecado, nascemos inclinados ao pecado, nascemos sujeitos ao pecado, nascemos já condenados a pecar. É assim que nós nascemos. E como é que nós nascemos no Espírito? Primeiro, para nós entendermos como é que nós nascemos no Espírito, precisamos perceber que nós somos pecadores não porque pecamos. Você não é pecador porque você peca. Você é pecador porque você nasceu com uma natureza pecaminosa. Nós pecamos porque nascemos com uma natureza pecaminosa, nascemos em pecado. Isso nós podemos ver no Salmo 51, versículo 5, quando Davi fala no Salmo 51, versículo 5, nós vamos ler esses salmos para que não diga que o irmão Felisberto que falou, mas está aqui escrito. Davi fala de uma forma um pouco mais clara sobre essa natureza pecaminosa que nós nascemos com ele. Salmo 51, versículo 5, ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós somos concebidos já no pecado. Por isso é que nós pecamos. Então é uma natureza inclinada ao pecado que nos faz pecar. Não é pelo fato de você pecar que você é pecador. Não. É que você já nasceu em pecado. E isso te leva a pecar. Percebemos até aqui. Amém. E em Romanos capítulo 5, ainda para aprofundarmos mais esse entendimento, esse conceito, essa sentença que diz que nós não somos pecadores porque pecamos, mas porque nascemos em pecado. Em Romanos capítulo 5, Romanos 5:12, nós vemos mais um reforço nessa sentença, naquilo que nós estamos a falar. Aqui diz que como por um homem entrou o pecado, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Em suma está a dizer que por meio de Adão entrou o pecado, e consigo veio a morte. O pecado trouxe consigo a morte. E a morte passou para todos os homens.
Como é que a morte passou por todos os homens? Porque todos pecaram. Ok? Todos nós pecamos por meio do pecado de Adão, é o que a palavra está a dizer. E como a morte veio para Adão, também a morte veio para todos nós. Como todos nós viemos de Adão, e Adão pecou, nascemos com a natureza pecaminosa de Adão. E eu lembro uma das primeiras vezes, quando eu estava a estudar esse tema, praticamente há 10 anos atrás, em 2016, eu fiz uma pergunta para Deus. Mas Deus, como é que isso é injusto? Eu disse ao Senhor, isso é injusto. Eu nem estava no Éden. Foi o Senhor quem criou Adão. Eu nem estava lá, nem sabia de nada. E por que o pecado de Adão me afeta? Por que o pecado de Adão me afetou? Eu perguntei isso para Deus e pela graça, pela sua imensa graça, o Espírito Santo deu um esclarecimento, deu uma revelação. Nós vamos falar isso quando nós estudamos sobre a justiça de Deus. Nós vamos voltar aqui nesse texto e vou esclarecer, vou tirar essa dúvida. Mas hoje o ponto principal que nós temos que ver aqui nesse texto é que o apóstolo Paulo está a dizer que nós somos pecadores por causa do pecado de Adão. A morte veio por causa do pecado de Adão. Não por alguma coisa que nós tenhamos feito, mas por aquilo que Adão fez. O que Adão fez gerou em nós o pecado. A desobediência de Adão trouxe em nós o pecado. E todos nós fomos afastados da presença de Deus. É o que o apóstolo Paulo está a dizer aqui nesse texto. Ok. Só que Jesus está a dizer que, como nascemos no pecado, no livro de João 3:6, como nascemos no pecado, é necessário que haja um segundo nascimento para nós entrarmos no reino de Deus. Para entrarmos no reino de Deus, é necessário que haja um novo nascimento. E ele está a dizer que esse novo nascimento é pelo Espírito. Como é que acontece esse novo nascimento no Espírito? Na carne, nós nascemos com uma natureza pecaminosa. E no Espírito, como é que nós nascemos? Nós temos a resposta dessa pergunta no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ali temos exatamente o esclarecimento dessa pergunta. Lembrando que estamos aí devagar para que você perceba e receba melhor a palavra de Deus. No livro de 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Amém? A palavra-chave aqui nesse versículo do livro de 1 Pedro 1:23, na verdade são duas palavras-chave que nós vamos pegar aqui. A primeira palavra-chave é gerados. Em outras versões diz regenerados. E essa palavra regenerado, do original grego, é anagenal. Lembrando que genal é nascer ou gerar. Anagenal, que é o prefixo ana do grego, juntamente com a palavra principal, que é genal, forma anagenal. E essa palavra anagenal é exatamente nascer pela segunda vez, com o mesmo significado de uma mulher dar à luz a um filho. Então, é a mesma coisa que genal, só que aqui é pela segunda vez, é outro nascimento, sendo gerado duas vezes. É exatamente o que está a dizer aqui. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, ok? Agora, esse novo nascimento já não é mais como o nascimento da carne, onde nascemos já com uma natureza pecaminosa, uma natureza inclinada ao pecado. Aqui está a dizer que a semente pelo qual nós nascemos já não é uma semente corruptível, mas é uma semente incorruptível. E essa é a nossa segunda palavra-chave, que é incorruptível. A palavra incorruptível, quando nós vamos no original grego, que é o idioma pelo qual o Novo Testamento foi escrito, é a palavra aptartos ou aftartos. A-P-H-T-H-A-R-T-O-S. Aptartos. Então, essa palavra aptartos significa não sujeito à corrupção. Okay? É uma semente que não está sujeito à corrupção. Não está sujeito à corrupção. Por isso é que nós, quando vemos no livro de 1 João, capítulo 5, no versículo 18, diz que aquele que é nascido de Deus não peca, numa versão um pouco mais direta. Tá? O texto fala que aquele que é nascido de Deus, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca.
mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, esse texto de 1 João, que diz que todo aquele que é nascido de Deus não peca, por que não peca? Por que João está a dizer não peca? Talvez João já tenha recebido essa revelação do apóstolo Pedro, mas nós aqui vemos a confirmação desse texto. Que está a dizer, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Outras versões, claro, vai dizer, não vive na prática do pecado. Não vive pecando. Mas o sentido é o mesmo. Não peca. E como é que ele não peca? Por que ele não peca? Porque aqui nesse texto está a dizer que nasceu de novo. Foi de novo gerado. E esse novo nascimento trouxe consigo uma outra natureza, uma outra semente. E essa semente é uma semente incorruptível. É uma semente que não está sujeita à corrupção, não se corrompe. Não é uma semente inclinada à decadência. É uma semente imperecível. É uma semente imortal. É uma semente. Nós nascemos já com essa semente. Quando somos gerados pela segunda vez por meio do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, quer dizer, né? Aquele que nasce, Jesus falou, aquele que nasce da carne, que nasce do Espírito é Espírito. Ok, só que esse segundo nascimento, Jesus está dizendo, sendo de novo gerado, aqui nascemos com uma outra semente, não uma semente corruptível, que é inclinada ao pecado, mas com uma segunda semente, com outra semente incorruptível. E como é que essa semente é incorruptível? Por que essa semente é incorruptível? Porque esse novo nascimento é gerado pela palavra de Deus. Ele está dizendo, sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus. Aleluia, amém. Nascemos de uma semente incorruptível por meio da palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e ela permanece para sempre. A palavra de Deus é imutável. E aqui a palavra de Deus é Logos, e a palavra escrita, é a palavra escrita de Deus. Nós nascemos com uma semente incorruptível porque é por meio da palavra. É por meio da palavra de Deus. E a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é perfeita. É por meio dessa semente que nós nascemos. Então, esse novo nascimento do Espírito, nascemos com uma outra natureza. E é uma natureza incorruptível. E por ser uma natureza incorruptível, por isso é que João diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Não vive na prática do pecado. Por mais que ele peque, se ele falhar, se ele pecar, apóstolo João diz, tenho-vos dito isso, filhinhos, e nós vamos ver lá no livro de 1 João, exatamente, voltamos no livro de 1 João. Voltamos no livro de 1 João. Ok, voltamos aqui no livro de 1 João, no capítulo 2. A palavra fala, o apóstolo João está a dizer, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. No capítulo 2, a partir do versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Vos escrevo isso para que vocês não pequem. Mas ele fala, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas o que nós precisamos analisar aqui, ele está a dizer que eu estou a vos escrever isso para que vocês não pequem. Mas se você pecar, saiba que tens um advogado, que é Jesus Cristo, o justo. Como é que ele está a dizer, eu estou a vos escrever para que vocês não pequem? Como é possível, o apóstolo João está a dizer, você não vai pecar, não peque. Estou a te escrever para que você não peque. Então é impossível não pecar. Aquele que é nascido de Deus, não peca. Como? Porque nascemos com uma natureza diferente. Irmãos, isso é revelação da palavra de Deus. Essa revelação que vai fazer com que você triunfe sobre o pecado. Essa revelação que vai fazer com que você tenha domínio sobre o pecado. Não é olhando o pecado, sendo alguém que vai prega veementemente contra o pecado. Não é entendendo a natureza pecaminosa. Não é se automutilar quando tu pecas. Não é isso. Dizer, não, eu sou muito falho. Não. A natureza que nós recebemos de Deus é uma natureza incorruptível. Porque se você nasceu de novo, você é filho de Deus.
E pelo fato de você ser filho de Deus, você tem uma natureza diferente. Você nasceu pela segunda vez. O Espírito te deu a luz pela segunda vez. O Espírito deu-me a luz pela segunda vez. Então, tudo aquilo que é da carne já não tem impacto. A natureza pecaminosa da carne já não é a mesma natureza que eu recebi ao nascer de novo. É uma natureza incorruptível. Recebemos uma natureza incorruptível. Uma natureza que não é sujeito ao pecado. Aleluia. E para nós entendermos um pouco mais a fundo, nós vamos ver no livro de Romanos, capítulo 5. Vamos voltar de novo em Romanos 5. Em Romanos 5, voltamos lá, em Romanos 5. No versículo 18, Romanos capítulo 5, no versículo 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Agora, a resposta que nós vamos dar à pergunta que nós temos, que você já não é mais pecador, se eu já não sou mais pecador, então quem sou eu? Aqui, esse texto de Romanos 5 traz-nos a resposta, porque ele está dizendo no versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, amém? Devagar, ok? Pela desobediência de um só homem, que é Adão, muitos foram feitos pecadores. A desobediência de Adão trouxe-nos a identidade de pecadores, a natureza pecaminosa. Agora, só que o texto tem a segunda parte. Diz assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, a obediência de Jesus me tornou justo. A desobediência de Adão nos tornou pecadores. Só que a obediência de Jesus nos tornou justos. Por isso é que você não estava no jardim do Éden, mas você recebeu a natureza pecaminosa de Adão. Assim como nós não estávamos lá na cruz fisicamente, quando Jesus foi crucificado e ele ressurgiu, nós também não estávamos lá. Só que ele ao ressurgir, ao ressuscitar, Jesus ressuscitou justo. Ele é justo. Ele ressuscitou com uma natureza justa. Ele imputou, colocou em nós essa natureza. Porque ele foi o único que obedeceu a Deus. Então, pelo ato de justiça de Jesus, todo aquele que nasce em Cristo é considerado justo. Pela obediência de Jesus, assim como foi pela desobediência de Adão, nascemos pecadores, pela obediência de Jesus, nascemos justos. Então aqui, primeiro, a desobediência de Adão nos trouxe a natureza pecaminosa. Então, você é pecador não porque você peca, porque você já nasceu em pecado. Aqui, na justiça, eu nasci em Cristo Jesus, sou justo por identidade. Sou justo por identidade. Nasci como justo. Então, se você pecar, você não perde a identidade de justo. Você continua sendo justo. É polêmico, mas entenda a palavra. É lógica. Você nasce como justo. Você continua justo. Se você pecar aqui sendo justo, você tem um advogado que é Jesus Cristo justo. Arrependa-te e continua. Avance. Porque vai chegar um momento em que você vai crescer na fé. Não estamos a dizer que você nunca mais vai pecar. Vai sempre ter alguma coisa que você vai ter que superar. Você vai deslizar, você vai falar mal do teu próximo muitas vezes sem querer. Você vai cometer um erro, você vai pecar. Mas está a dizer que você não perde a identidade de justo. Você simplesmente, ao nascer em Cristo Jesus, você não é mais pecador. Não é considerado mais pecador diante de Deus. É diante de Deus, não diante dos homens. Você perde a natureza pecaminosa e recebe a natureza de justiça, a semente incorruptível. É por isso, eu falei isso na parte 1, que quando você peca, você não tem prazer no pecado, você tem desgosto do pecado, você tem nojo do pecado. Isso comprova que você recebeu uma natureza diferente. É uma natureza justa.
Um ímpio, quando peca, ele só faz o que é normal, ele não tem remorso, não tem arrependimento, talvez vai se arrepender um pouco mais, vai fazer de novo. Ele não tem algo que o trave, que o impede de pecar, que o trava de pecar. Mas o Filho de Deus, já por ter uma natureza incorruptível, essa natureza, quando tu pecas, ela é como se houvesse um bug de erro aí, um alarme que vai, você falhou, você desperta, isso não faz parte da minha vida, isso não faz parte da minha natureza. Então você é justo pela obediência de Jesus. Aqui, se você pecar, você não perde a identidade de justo, continua sendo justo, mas não podes continuar no pecado. Por quê? Porque aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não peca, não vive na prática do pecado. E João está a dizer essas coisas, vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado, que é Jesus Cristo justo. Então, como é que eu já não sou mais pecador? Você já não é mais pecador por causa da obediência de Cristo Jesus. E a obediência de Cristo Jesus, por causa do novo nascimento, esse novo nascimento, que é em Cristo Jesus, nos dá a identidade de justo por meio da obediência de Jesus. Por meio da obediência de Jesus. É muito simples entender. Adão pecou, nascemos pecadores. Jesus obedeceu, nascemos justos. É por isso que o segundo nascimento é do Espírito. É do Espírito. Recebemos uma identidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Já não somos mais pecadores porque recebemos a natureza e identidade de justo pelo ato de justiça de Jesus. Pela obediência de Jesus, você é justo. Você precisa entender isso. Você é justo. Receba isso pela fé. Primeiro você precisa receber, você primeiro precisa compreender isso antes de você viver em justiça. Essa é a chave. Primeiro você recebe pela fé. Uau, eu sou justo. Não olhe por ti. Não olhe pelas tuas falhas. Não olhe pelo teu pecado. Não olhe nas tuas falhas. Você nasceu de novo, mas continua falhando, continua pecando. Não olhe. Pare de olhar para ti. Olhe para Jesus. É a obediência de Jesus que te tornou justo. Porque se você pensar que você é justo porque você está uma semana em jejum, uma semana de santificação, e aí você se sente justo, e quando você sente que você não está em pecado, você é muito santo, você é muito justo, e depois dessa semana passar você peca, você meu Deus, como eu sou pecador. Não é assim que funciona. Não. Se você pensar que é pelo teu jejum que você é justo, você não é justo. Não é pelos teus atos. Porque a palavra fala que os nossos atos de justiça são como farrapos imundos na presença de Deus. São como algo nojento na presença de Deus. É o ato de justiça de Jesus que nos tornou justo. Isso é diante de Deus. Você tem que aceitar, você tem que receber isso pela fé. Para que você viva isso na tua vida. Quando você entender que você é justo e que a tua natureza, a natureza que você nasceu com ela, em Cristo Jesus, a nova natureza é uma natureza incorruptível. Quando isso entrar no teu coração, aí sim você vai começar a viver uma vida de justiça. Porque primeiro é crer para viver. Não é viver para crer. Primeiro você crê e depois você vive isso. É assim que o reino de Deus funciona. Aleluia. Amém. Então, talvez você se pergunta, como é que fica o livro de João, capítulo 1, versículo 8? O que é que diz nesse livro? Diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Como é que fica esse texto? Esse texto vai ser esclarecido na próxima lição. É o texto que nós vamos estudar na próxima lição. Porque o texto está a dizer que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós. Como é que está a dizer que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós? E hoje o tema é que eu já não sou mais pecador. Vamos esclarecer isso na próxima lição. Deus te abençoe, meu amado irmão. Muito obrigado. Vamos orar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse ensinamento no dia de hoje. Obrigado pelo meu irmão que ouviu essa mensagem. Pai, eu declaro que o inimigo não vai tirar a semente lançada em seu coração, mas dará frutos dignos de arrependimento, fruto de esclarecimento, frutos de revelação, para que nós
vivamos a vida que o Pai nos concedeu em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Papá, pela tua imensa graça. Amém. Meu amado irmão, se você ouviu essa palavra e você ainda não é cristão, você ainda não recebeu Jesus na tua vida, receba Jesus na tua vida. Faça essa oração bem simples comigo, diga comigo: Pai, eu aceito a tua palavra, eu recebo a tua palavra no dia de hoje, eu me arrependo dos meus pecados, porque realmente eu tenho vivido uma vida injusta, uma vida distante de ti, mas eu ouvi a tua palavra e eu não quero ser mais pecador. Eu quero receber Jesus na minha vida. Eu recebo Jesus na minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida e me guarde até o dia em que Jesus voltar nesse mundo. Obrigado, meu Pai. Hoje eu nasci de novo. Hoje eu sou uma nova criatura. Amém. 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 Essa foi a parte 2 desta série Entendendo o Pecado. Teremos a terceira parte e se estiver disponível você já pode assistir também. Amém? Deus te abençoe e não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o teu like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas e assim você também estará fazendo parte dessa grande geração que Deus está levantando de homens e mulheres de Deus que partilham, que anunciam a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que outros também sejam edificados em Cristo Jesus. Amém.